Então a gente abre o programa de hoje, né, a segundona, que é sempre uma delícia, com um papo interessante e claro, eu espero perguntinhas de vocês, quem quiser contar então algum caso e até essa queixa ligada à dor e a alguma situação, a gente coloca no ar para todo mundo ficar sabendo. A gente convidou o ortopedista Dr. Bruno Miranda, mais uma vez bem-vindo. Obrigado, Tudo Carol. bom? Tudo Sempre bem. um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui. Pra gente falar de, olha só, muito mais comum do que a gente imagina, não é? Sim. Canelite e fratura por estresse. A gente vai entender o que é isso e que, doutor, eu até queria começar a nossa entrevista, você vai nos explicar, né, o que é considerado, então, uma canelite, mas principalmente porque são situações e são traumas, são problemas que afastam completamente o indivíduo de uma atividade física, né, que dê um resultado, num estilo de vida e que acaba até inibindo muitas vezes que ele dê um passo a mais e que melhora até condicionamento, né? Sim. Então, a canelite, ela é uma inflamação do periósteo, que é uma membrana que reveste os ossos. Aqui, no caso, é o osso da perna, tá? Então, a canelite, ela é muito comum em atletas que iniciam atividade física por impacto recentemente, mas ela também pode acontecer em atletas que já praticam atividade física, mas aumentaram de forma muito rápida ou a intensidade ou a duração do treino. E isso gera uma sobrecarga que causa dor. Entendi. Vamos aproveitar que você trouxe, então, a gente tem aqui, só para mostrar exatamente onde acontece ou onde ela se inicia, porque eu acredito que ela tenha aí um início não exatamente localizado, né? Ela pode, a pessoa pode achar que é outra coisa. Isso. Então, na maioria das vezes, a canelite vai afetar principalmente a parte inferior e interna da perna, tá? Na maioria das vezes ela acontece no final do treino, mas à medida que esse processo vai avançando, essa dor ela pode iniciar já desde o início do treino, durante todo o treino ou às vezes permanecer até durante o repouso. Nossa. Então pode atrapalhar muito não só a atividade física, mas também até as condições de trabalho. Mas é uma dor, então, até para que a gente classifique e entenda um pouquinho, que a pessoa vai sentir um repuxado ou ela vai sentir uma dor como se ela tivesse batido? Que tipo de dor a gente está falando? A gente fala que é como se fosse uma dor surda, é uma dor incômoda, tá? E isso às vezes vem acompanhado dessa sensibilidade no local e às vezes pode ficar até inchado. Então, o paciente sente dor durante a atividade física, essa dor começa a limitar suas atividades, você não consegue treinar de forma completa, ele precisa ter um pouco mais de atenção e às vezes vai precisar de uma avaliação médica. E que de fato pode acometer um lado ou os dois? Pode acometer. Então a gente tem alguns fatores de risco. O que a gente fala com fator de risco? Aquela pessoa que pratica atividade física com impacto, então o tipo de atividade física está diretamente relacionado à chance de você ter esse problema. Tá. Outros problemas, o tipo de terreno que você corre. Então terrenos irregulares, terrenos muito duros, o tipo de calçado que você usa. Às vezes você está usando um calçado que não é adequado para aquela atividade física, ou um calçado que já está velho, perdeu o amortecimento. Então ele não consegue mais absorver o impacto de forma adequada e vai gerar uma sobrecarga na perna. Tá. Ou fatores relacionados à pessoa. Então, pessoas com fraqueza da musculatura anterior da perna, que tem um desequilíbrio muscular, ou pessoas que têm um encurtamento da musculatura posterior, ou um tipo de pisada que a gente fala que é uma pisada mais pronada, uma pisada mais plana, vai sobrecarregar essa borda interna da perna e vai gerar dor. Ah, então a questão da pisada também, ainda que essa pessoa escolha um tênis adequado, né, para a pisada, para fazer esse equilíbrio, pode não ser suficiente para prevenir. Sim, é muito dinâmico, então não basta o calçado adequado. Se você tiver um desequilíbrio muscular, isso precisa ser compensado de alguma forma. Então, às vezes você precisa corrigir gestos de corrida. Só tem o hábito de correr de uma forma errada. E isso a avaliação do educador físico ou do fisioterapeuta pode corrigir e evitar que esse problema ele se cronifique. E olha que legal, daqui a pouquinho a gente vai ter um treino, então, de mobilidade com a Vanessa. Vanessa Furstenberger, ela é corredora também, né? Além de personal e tal, ela é atleta, ela é corredora. Então, acho que ela pode dar dicas pra gente nesse sentido. Sim. Porque eu também, como corredora, a gente tem dúvidas, né? Se a gente está fazendo o movimento de forma correta. Eu acho que a gente acaba criando também um certo vício. Sim. Né? Cada praticante de atividade física cria um vício. Então, você melhora o seu rendimento, ou seja, diminui o tempo, consegue fazer um pouco mais. Você acha que a forma como você está fazendo a pisada, como você está buscando o oxigênio, tá correta. E às vezes isso que é o problema, né? Sim.
não só o gesto, mas às vezes o intervalo, né? O fato de você aumentar de forma muito brusca, você tem a proximidade de uma prova, que você quer baixar o seu tempo, mas você não se preparou adequadamente, você aumentou muito rápido a intensidade ou a duração desse treino, pode gerar sobrecarga. Tá. Então, é uma doença que está intimamente relacionada a esse impacto de forma repetida. Agora, se a gente não cuidar dessa canelite, aí sim a gente pode estar falando de uma fratura por estresse? Isso. Então, o osso, Carol, ele está o tempo todo sendo destruído, o osso antigo, e está sendo formado um osso novo. A gente fala isso, chama isso de turnover ou de remodelamento. Tá. Se eventualmente a gente passa por uma atividade de impacto, em que a gente destrói a quantidade de osso maior do que o corpo é capaz de produzir, isso gera uma fragilidade. Isso pode passar de um processo inflamatório, que é a canelite no caso, até uma falha óssea sem que você tenha tido nenhuma pancada, que é o que a gente chama de fratura por estresse. Olha só, e isso não vai acontecer somente com pessoas ali que estão, talvez até numa faixa etária mais avançada. Não, a gente está falando também de jovens, né? É muito comum acontecer em jovens e principalmente para esse tipo de atividade e relacionado a erros de treinamento. E aí, por exemplo, vamos colocar então no nosso contexto de jovens até que praticam uma musculação e que acabam pegando muita carga, né, para fazer um agachamento, ou seja, outra atividade. É perigoso também. É perigoso, tanto para dor muscular, lesão ligamentar, lesões musculares, mas fraturas por estresse também são algo sempre precisa ser lembrado. Dor durante a atividade física é algo relativamente comum. Dor persistente, que não melhora com repouso, que não melhora com medicação, precisa de avaliação. E quando a gente fala de avaliação, doutora, até para a gente entender, vou pedir para... Aqui, meu pontinho desligou. Opa, Gláucia, pode falar comigo que já voltou. Ai, obrigada. Até quando a gente fala, então, dessa avaliação, como é que hoje é feito... Enfim, dado o diagnóstico, exames de imagem, você tem também uma questão clínica envolvida, até de apalpar ali a região e ver se, né, aonde é exatamente a dor. Porque, gente, se a fratura, já falando da fratura por estresse, já é o caso mais grave. A pessoa não consegue colocar o pé no chão. Mas enquanto ainda é uma canelite, a pessoa consegue se movimentar e tal e ainda acha que está tudo bem, né? Isso. Então, é importante perceber esses sinais e respeitar o próprio corpo. Então, a principal forma de diagnosticar é pelo exame físico. O médico vai conversar, ele vai entender as características da dor principalmente ali no final do treino, sensibilidade, dor ao apertar a região da canela, e isso ele já vai suspeitar, tá? Agora, se ele tiver dúvida, eu tenho dúvida se é só um processo inflamatório ou isso já passou para uma fratura por estresse, eu posso solicitar, por exemplo, uma ressonância magnética da perna. Tá. Na canelite, a gente vai ver só um espessamento dessa membrana, que é o periósteo. Na fratura por estresse, já vai ter um edema no osso como um todo e, eventualmente, você já pode ver um traço de fratura. E aí a preocupação já é um pouquinho maior. Agora, doutora, a gente sabe que algumas questões até dentro da ortopedia, algumas dores específicas, elas também podem vir dos nervos que estão sendo ali, enfim, pressionados e tal. Na questão da canelite, isso não tem muita relação. Ou pode ser uma dor que vai irradiar para outras regiões? Pode. Então, uma das teorias para canelite é que existe um atrito da parte de tendão e de músculo com essa membrana que envolve o osso. Tá. Então, isso está associado a um certo desequilíbrio. E o atrito desses tendões pode inflamar essa membrana em volta do osso. Entendi. Então, tem relação, né? Como tudo no corpo humano. Qualquer desequilíbrio vai levar a uma disfunção. E, após diagnosticado, repouso? A primeira medida a ser tomada é, de fato, o repouso. Então, a lesão por sobrecarga, é uma lesão que gera dor e que gera limitação. Então, o primeiro ponto é tirar das atividades com impacto. Tá. E esse período é variável, pode levar de semanas até meses. Então, em geral, o período de 2 semanas é um período ideal. Então, repouso, gelo, medicação para diminuir a dor, o anti-inflamatório, o analgésico. E aí a gente vai precisar investigar a causa. Qual é a causa? É o calçado? É o terreno? É o erro de treinamento? É desequilíbrio muscular? É falta de alongamento? Então não basta tratar a dor. A gente quer que o paciente volte à atividade física, mas que esse problema não volte a recorrer. Então a gente vai precisar tratar disso e vai precisar de avaliação do fisioterapeuta ou do educador físico. Tênis também é um esporte que também pode aumentar, porque tem bastante impacto, tem freadas bruscas, né? Então acontece muito em corredor, ok? É o que a gente espera, que é o que é mais comum de fato. Mas pode acontecer em bailarina, em militares em treinamento,
em praticantes de tênis, praticantes de basquete, ginástica. Então, toda atividade com impacto e repetitiva aumenta a chance de ter canelite. E quando você diz de local, então a rua, ela é mais, vamos dizer assim, mais complicada, que dê mais insegurança do que a esteira, por exemplo. Então o terreno que é mais duro e as nossas ruas não são exatamente regulares, né? Pois é. Então o terreno irregular e muito duro aumenta muito a chance de ter esse problema. Ah lá, eu me identificando aí. Sou corredora de rua, porque eu acho que tem gente que gosta muito da esteira, mas para quem gosta de rua, sim, né, do todo da rua, a esteira acaba ficando monótona, né? Sim. Mas tá vendo, gente, tem o seu lado bom aí, então para quem gosta da esteira, já ganhou uma vantagem. Eu vou aproveitar, chamar a Vanessa Furstenberger, ela vai entrar aqui, vai ficar aqui no centro do nosso estúdio junto com, cadê a Fernanda, né? Tudo bem, Fê? Bem-vinda! Prazer aí ter as duas, mais uma vez recebendo Vanessa Furstenberger, que é educadora física. Então, como eu disse para vocês, a gente vai fazer uma pauta muito completa. Já, Vanessa vai entrar com o treino dela de mobilidade. Antes, né, doutor? Eu acho que ela pode contar um pouquinho pra gente, até dessa sua experiência e o que o alongamento também pode nos ajudar antes do treino de mobilidade, né? Então, eu estava até comentando com o doutor antes, né, que muita gente chega com dor pra gente e às vezes faz o treino errado, já tem algum problema de falta de mobilidade articular, de encurtamento muscular, fraqueza muscular, então é bem isso, a gente tem que chegar num equilíbrio e numa mobilidade articular ideal. Porque se você tem um tornozelo que ele não se movimenta bem, provavelmente o impacto sobre a musculatura tibial vai ser maior e aí vai acarretar mais provavelmente uma fratura por estresse ou até mesmo uma canelite. E tem gente que chega pra mim e fala, Vã, eu tô com canelite, e às vezes nem é canelite, é só aquele comecinho que a pessoa começa a aumentar o volume ou mudou o terreno de corrida e aquela inflamaçãozinha básica que às vezes a pessoa acha que não é nada e vai evoluindo até chegar na canelite, depois de 2, 3 meses de treinamento que continua dessa forma, aí continua inflamado e aí pode chegar numa fratura por estresse. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus alunos tem que aquecer, a musculatura aquecida, ela trabalha melhor, a gente lubrifica tendão, lubrifica músculo, faz deslizar melhor na hora do exercício. Olha que legal. Tem que aquecer, tem que fortalecer e no final tem que alongar. Então, os meus treinos de corrida, por exemplo, eu começo com um aquecimento, onde a Fernanda depois vai mostrar aqui a parte do treino. Aí eu faço toda a parte de fortalecimento e mobilização da articulação. E, por último, o alongamento. Porque aí a gente trabalhou tudo e a pessoa pode correr tranquilamente sem ter que precisar se preocupar com isso. Que legal. E o volume da corrida, do treino, qualquer que seja, ele também é importante. Porque não adianta se fazer nada disso e sair correndo 20 quilômetros de repente, sem ter condicionamento físico para isso. Vai lesionar e aí é o problema, né? Isso, exatamente. Doutor, você quer chegar lá pertinho? Eu vou ficar ali perto também e a gente vai colocar perguntinhas do público, mas acho que o doutor queria demonstrar alguma coisa, né? Mostrar aí na Fernanda que pode ser interessante. Então, para tirar um pouco da dúvida, a principal localização da canelite é realmente nessa posição, do terço médio para inferior, principalmente na borda interna da perna. Então, a musculatura que em geral tem fraqueza é a musculatura da parte anterior e os pacientes, na maioria das vezes, têm encurtamento dessa musculatura da parte posterior da perna. Então, é importante ter sempre esse equilíbrio entre alongamento e fortalecimento, que isso vai diminuir a chance de ter lesões. Então, tem que ter uma panturrilha treinada e forte. Isso é uma das... E alongada. Porque o músculo ele encurtado, ele não funciona, ele não trabalha direito no melhor que ele podia fazer. Então, se ele é encurtado, forte, mas encurtado, diminui a amplitude de movimento e, de novo, sobrecarrega o tibial, que é mais difícil de fortalecer e mais difícil de alongar. Entendi. A gente já vai para alguns exercícios. Eu vou só colocar uma perguntinha do público já. Vamos ver quem escreveu pra gente já. Exercícios de alongamento, então, até para que a gente lembre disso sempre, na tela. Obrigada, Ana Laura. Um beijo para você. Sua mãe, Cláudia? Ah lá, acertei. Um beijo. Faço densitometria óssea anualmente e tenho osteopenia estacionada. Porém, tem dias que quando deito, dói a perna direita na região do quadril para as coxas. Tenho 70 anos. Isso é normal? Ó, mãe da nossa diretora. E ela treina, hein? Ela treina, que eu sei. Um beijo. Então, pode acontecer. Assim, a densitometria ele é um exame para diagnosticar um enfraquecimento ósseo, que vai desde uma osteopenia até uma osteoporose. Tá?
Então, a osteoporose em si, ela não dói, mas ela te facilita e te aumenta a possibilidade de ter fratura. Então, ter uma densitometria alterada te aumenta a chance de ter algum tipo de fratura. Mas essas dores têm muitas causas. Então, essas dores podem ser um erro de treinamento, pode ser dor muscular, pode ser falta de fortalecimento. Então, dor nunca é normal, é sempre um sinal de alerta. Então, é algo que a gente precisa observar. Mas não necessariamente osteoporose ou osteopenia vai te levar necessariamente a um quadro de dor. Tem que investigar, que pode ser associado a uma outra questão. Pode ser por outra questão. Vamos acompanhar então os exercícios? Doutor, vamos sentar, daqui a pouquinho a gente volta ou responde mais perguntinha. A Vanessa vai nos indicar então alguns exercícios para o alongamento, até para que a gente possa fazer, né, no pós. Às vezes a gente consegue fazer até sozinho, Vanessa? Consegue fazer sozinha, a maioria das vezes. Pode dar a voltinha se você quiser, deu certo aí? Pode dar a voltinha, por favor. Vamos lá. Vamos lá, eu vou ajudar a Fê aqui, porque ela vai pisar no step com a perna da frente. Pode pôr as duas pernas, uma põe para baixo, a pontinha do pé. Isso. E assim, ó. Isso. Isso. Eu vou só ajudar ela aqui para segurar, bota um pouquinho mais para cima. Sem encostar, acho que é melhor mostrar de lado, né? A gente tá aqui virando. Acho que é melhor mostrar de lado. Pode virar. Isso, acho que é mais fácil que dá de ver. Fazer no alongamento degrau, de na panturrilha, escada, né? Exatamente. Em qualquer degrauzinho que ela tiver, ela pode fazer esse alongamento, que é o alongamento da panturrilha. O importante é o tronco estar sempre alinhado e fazer força na panturrilha, porque às vezes as pessoas também fazem errado o alongamento da panturrilha. Elas jogam o peso para trás ou entendi. muito para frente e aí não sente o alongamento da panturrilha. Então esse é um típico de panturrilha que a gente pode fazer em qualquer degrau. Eu sempre recomendo fazer um aquecimento antes de fazer o alongamento, no caso de um treino em seguida. Vou correr, então eu faço um aquecimentozinho, depois eu alongo e por fim eu faço a atividade que eu vou fazer. Entendi. Então esse é um alongamento de panturrilha. Pode fazer do outro lado, Fê, só pra gente mostrar. Tem que fazer dos dois lados, isso. Então isso já vai facilitar a minha mobilização na hora que eu for correr e diminuir o impacto. Por quê? Tá. Porque eu entendi que o meu músculo, ele tem que ser flexível. Então eu alongo e quando ele for trabalhar, ele trabalha meio que como uma mola junto com as articulações, o tendão, enfim. Tá. Pode descer, Fê. Tem um alongamento que eu faço que pouca gente conhece, que é para tibial. Então é cruzando o pé em cima do outro bem tortinho. Isso. O calcanhar é mantido no chão e aí ela vai soltar o tronco para frente e ele trabalha essa região aqui, ó, da musculatura tibial. Tem que sentir pegando aí, bem né? lateral, não tem aí. como não sentir. Tá. Qualquer um que fizer vai sentir. Então ela segura por 30 segundos e aí inverte a posição. Isso, a mesma coisa do outro lado, sempre segurando de 20 a 30 segundos cada posição. Então fizemos um de panturrilha, um de tibial. Isso, Fê. Agora eu vou pedir para você sentar em cima das pernas aqui no step. Pode sentar aqui, em cima dos joelhos. Isso. Solta os pés para trás e solta o tronco para frente. Aqui ela está fazendo o alongamento das costas, mas também pega a articulação do tornozelo atrás. Então vai alongar a parte da frente da perna, do joelho até o tornozelo e fazer esse alongamento de tibial de novo. Ela está fazendo num plano mais alto, porque a maioria das pessoas tem dificuldade em sentar em cima dos calcanhares e se sentirem confortáveis, por conta do encurtamento dessa musculatura tibial. Entendi. Então a gente começa num plano mais alto e depois passa para um plano mais baixo. Vou pedir para você fazer, Fê, no chão agora aqui, do lado, virada de lado, que assim todo mundo acompanha. Aí sim passar para um plano mais baixo, que ela vai fazer a mesma coisa, alongando e sentando em cima dos calcanhares. Entendi. Aí já aumenta um pouquinho a amplitude do tornozelo de trabalho da articulação. Então esses são outros alongamentos que as pessoas acham que é só para as costas, mas grande parte das pessoas tem essa dificuldade em sentar em cima dos calcanhares por conta do encurtamento da musculatura tibial. Exatamente. É mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum. Principalmente o encurtamento. Eu vou colocar mais perguntinhas, já já a gente continua com mais exercício. Ainda tem o treinão da Vanessa, hein? Valdomiro, obrigado, um beijo pra você. Correr na areia da praia é bom ou pode gerar, então, aumenta a chance da canelite? Então, o terreno que é um pouco mais irregular, ele te favorece a ter esse tipo de problema, tá? Lógico que não é só isso, né? Então, para quem gosta de correr em um determinado tipo de terreno, o que a gente procura é o equilíbrio. Então, a Vanessa está falando, a gente precisa ter um bom alongamento, a gente precisa ter um bom fortalecimento, mas para quem já está com esse problema de dor, de fato, terreno irregular é um pouquinho mais arriscado.
assim, se a gente disser, o importante é estar bem treinada, que às vezes a pessoa está bem treinada, mas ainda assim, né, ela está correndo algum risco. Agora, vou fazer uma pergunta, doutor, que eu não sei, eu tenho o hábito de fazer, eu acho que muita gente que pratica atividade, que enfim, faz muita musculação e até corrida, tem o hábito, tipo, de bater, assim, sabe? De massagear, de soltar, sabe aquela coisa que você fica batendo, assim, na panturrilha e tal, e vai soltando com a mão, assim? É legal? Ou não muda nada, doutor? Ajuda. Ajuda. Solta um pouco a musculatura, isso também faz parte do processo de preparação para atividade física. Que é tipo como se você estivesse soltando os músculos. Isso. Assim. É claro que nós não somos profissionais da área para isso, né? Enfim, não sabemos às vezes até nem se a gente está pegando músculo ou não. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer ali, pelo menos para dar uma batidinha e deixar aquele músculo para ficar molinho. Isso. Né? Essa liberação, ela dá um certo conforto. De fato, ela pode ajudar um pouco no rendimento, sim. Pode? Pode. Agora, a diretora está perguntando se cãibra tem relação com canelite. Não, a cãibra já é um processo de dor muscular, tá? Ele é um processo de sobrecarga, mas a nível muscular. A canelite já é um processo de inflamação de membrana que envolve o osso. Então, elas podem eventualmente até acontecer juntas, mas elas são problemas diferentes. Certo. E tem que... vale a pena investigar. Vale. Um pouquinho, quando a cãibra começa a ficar muito frequente também. Dor persistente, dor que não melhora com repouso, dor que não melhora com medicamento, precisa de uma atenção especial. Tá aí. Estão perguntando então, doutor, se... tá pronta? Vamos lá, na tela então. Olha lá, tá prontinha. Obrigada, Ronaldo. Um beijo. Tem algum exercício, então, para diminuir e ajudar a não ter canelite? Aqui a gente mostrou alongamento, já tem um treinão da Vanessa, mas alguns exercícios pontuais podem ser importantes? Pode. Exercício de fortalecimento da musculatura anterior da perna, que é o tibial anterior, eles também são adequados para isso, né? Então, o ideal que a gente pede é que nunca fortaleça só um grupo muscular. Então, você precisa ter equilíbrio entre todos os músculos que fazem o movimento. Então, por isso que é tão importante ter a avaliação de um profissional. O educador físico, para isso, é essencial. Então, atividade física sem supervisão, ele aumenta muito a chance de ter lesão. E, doutor, quando a gente está falando de tênis, para a gente encerrar, a gente tem que pensar, porque hoje a gente tem muitas marcas, muito marketing envolvido, os tênis muito bonitos, tem tudo isso, né, gente? Eu acho que isso sempre rola uma dúvida, porque eu sei que sempre me perguntam que tênis que eu corro. Então, é uma dúvida que eu também pergunto para outras pessoas. Mas por que você gosta mais desse ou por que você gosta mais desse? De fato, o que é importante a gente avaliar na escolha do tênis? Se ele vai amortecer o impacto, enfim. Sim, então, o que é o ideal? Tem tênis adequados para cada tipo de atividade. Tá. Então, se a atividade é corrida, você vai procurar tênis adequados para a atividade de corrida. O ideal é que ele tenha um bom amortecimento no calcanhar e que ele tenha o ponto em que ele dobra seja num ponto em que não te favoreça ter lesões. Então, ele precisa ser firme o suficiente, ele precisa apoiar bem o calcanhar, ele precisa ter uma boa capacidade de amortecimento. E outra coisa que é importante é se lembrar que se precisa trocar esse tênis para quem pratica corrida, de média entre 500 ou 800 quilômetros. Então, não basta ser um tênis bom, ele precisa ser um tênis trocado de forma regular. E é legal ter, então, poder usar um e outro, né? Sim. Alternar os tênis. E outra coisa, uma estratégia legal, por exemplo, para quem gosta de corrida, mas eventualmente começou a ter uma canelite, é fazer o que a gente chama de cross-training. Então, ele pratica uma atividade com impacto, ele começa a ter um pouco de dor e ele pode trocar para um tipo de atividade que tenha menos impacto, como bicicleta ou natação, e fazer essa transição para diminuir a chance de continuar com essa dor e retardar o retorno dele ao esporte. Entendi. Sem parar totalmente a atividade física, porque quem é viciado realmente sofre. Para quem gosta é muito difícil ficar sem fazer, né? É muito difícil. Olha, e lembrando, daqui a pouquinho tem um treinão, Vanessa Furstenberger, corredora de maratona, ela é personal, sabe tudo, já, um treino de mobilidade bem bacana pra gente entender também o que a gente tem que fazer, né, nessa questão até do alongamento que você comentou, pra gente preservar, né, a gente não adianta, né, até porque vai ter um desgaste, a atividade física é maravilhosa, mas o desgaste é um fato, né, então você está colocando o corpo num estresse, então a gente tem que preservar, não tem jeito, e claro, eu acho que dores frequentes, como o doutor falou, procure ajuda, né. Dá tempo de mais uma perguntinha, Glaucia já falou, então na tela. Obrigada, Lidiane, um beijo. Tive trombose, posso treinar normalmente ou tem restrições?
Então, normalmente o vascular, quem cuida um pouco mais dessa parte de trombose, ele vai limitar algumas atividades por um determinado período de tempo. Até porque isso envolve o uso de medicamentos, anticoagulantes que aumentam a chance de ter sangramento. Tá. Então, às vezes, atividades com um pouquinho mais de impacto ou com mais de contato, ele vai te restringir por um período. Mas logo que passa esse período inicial, o ideal é que sempre tenha algum tipo de atividade física. A atividade física é ótima para a circulação. Então, depois de um tempo, o vascular vai te liberar para atividade física, sem dúvida, e ela vai ser essencial para você. Aí posso fazer mais uma, Glaucia? Antes de fechar, essa é importante. Doutor, a gente sabe que tem um problema quando a gente tem a dor, né? Então, o problema já chegou ali. Hoje, tem aí algum check-up que é legal para as pessoas que praticam atividade, então pelo menos anualmente irem lá para verem essa questão até de estrutura óssea, de articulação, enfim, até do músculo. O que hoje pode ser muito legal como prevenção? Acho que a melhor forma de prevenção, pelo menos o que eu mais confio, é sempre a avaliação profissional, médica. Então, a clínica mesmo. Isso, para mim é sempre o mais importante. Então, avaliar mobilidade articular, avaliar força, avaliar alongamento. Então, e a gente precisa sempre individualizar. Às vezes o paciente ele tem um problema específico e ele vai precisar de uma atenção específica que é diferente do outro paciente. O paciente com condromalácia ele tem uma necessidade. O paciente com a tendinite do calcâneo ele vai ter uma outra necessidade. Então isso precisa ser avaliado de forma muito individual. Então, em geral, eu prefiro essa avaliação individualizada por um profissional. Clínica mesmo, né? Que, enfim, às vezes a gente quer também encontrar exames complementares para tudo e nesse momento não é a experiência do médico ali, até de notar como a gente está fazendo a atividade que vai dizer, né, doutor? Sim, às vezes a gente identifica pequenos ajustes e que fazem total diferença, ou no rendimento ou na própria saúde. Então, essa avaliação individualizada, ela sempre tem um resultado melhor. Muito bom. Tá aí, gente. Vou deixar o contato do doutor para vocês. Lá no Instagram você pode acompanhar o trabalho, é o @doutorbrunomiranda.ortopedia, @doutor abreviado brunomiranda.ortopedia. Te agradeço, viu, doutor? Eu que agradeço. Foi muito legal. Até a próxima. E agora, daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar esse treinão aí da Vanessa, que é essa aqui, gente. Essa sabe o que está dizendo e quando o assunto é treino, ela manda muito bem. Obrigada, viu? Vejo vocês. Obrigada, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço.